Olá, estamos por aqui novamente pela rdabrasil.net e neste instante nós vamos conversar um pouco mais sobre reforma tributária, as questões fiscais do país. E estamos na linha com um dos especialistas, um dos donos de uma proposta interessantíssima de reforma tributária. Eu estou falando do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Ele é economista, foi deputado federal pelo Paraná. Infelizmente, nas últimas eleições não se elegeu, mas continua na cena de tão importante que é a sua participação nessa discussão tributária e na sua reforma, que está um pouco mudada. Nós vamos saber daqui a pouco o quanto, mas é hoje uma das propostas que está no Senado, enfim, no Congresso Nacional. Deputado Rauli, muito prazer tê-lo conosco. Muito prazer, Marcelo Fernandes Correia, RWB, é uma alegria muito grande poder falar com você. Bem, e com seu público, né? Uma alegria muito grande. Tá certo. O deputado, vamos começar pelo começo. Qual é exatamente... Claro que eu vou lhe fazer uma pergunta até de certa forma um pouco grosseira, porque o tempo necessitaria quase uma palestra para o senhor explicar a sua reforma, a sua ideia de reforma tributária. Mas eu vou pedir que o senhor dê umas pinceladas para que a gente entenda qual é o eixo da reforma que o senhor defendia lá naquela época, quando era deputado federal, e esta proposta ainda está, de certa forma, sobre a mesa agora do Senado Federal. Bom, primeiro compreender por que o Brasil tem a economia travada, né, nesses últimos 40 anos. O Brasil foi uma das economias que mais cresceram no mundo no começo do século XX até 1980. Por mais de 50 anos, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano, o dobro do crescimento médio mundial. Em 1981, 2 e 3, veio uma brutal crise econômica no governo Figueiredo. Dali em diante, o Brasil parou de ter esse crescimento, né, de ser um dos líderes no mundo do crescimento econômico, e passou a ter crescimento chamado voo de galinha. Cresce 3, 4, 5 anos, cai, cresce 2, 3 anos, cai. E o crescimento médio caiu de 6,3% para 2,1%. Nós perdemos 2/3 da velocidade, da dinâmica do crescimento do produto interno bruto brasileiro, que é a soma da produção de todos os bens e serviços. Meus estudos, ao longo de mais de 30 anos, né, eu sou economista, fui vereador, fui prefeito, fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes, né, e 7 mandatos de deputado federal, e sou autor da mais antiga proposta de reforma do sistema tributário brasileiro no Congresso Nacional. Fui o relator da Lei Candir, que fez o Brasil maior exportador de commodities do mundo, né? E fui relator do Super Simples, que é o maior programa de inclusão econômica e social da história do Brasil, que fez uma reforma tributária para 90% das micro e pequenas empresas. Hoje, né, nós estamos à frente com a grande reforma, que também estou, né, com proposta completa, acumulada da experiência que vem do Super Simples, que começou em 96, eu e o Paulo Bauer, né? Depois, em 2006, com eu, o Carlos Melles, que hoje é o presidente do Sebrae Nacional, o José Pimentel, do Ceará, e o Vinhati, aí do Estado, e o próprio Paulo Bauer, aí o Jorginho Melo, o Esperidião Amin, e tantos amigos aí de Santa Catarina, que sempre estiveram conosco, né, nessa caminhada. Tá? Então, a bancada toda de deputados federais da Santa Catarina e senadores tem sempre me apoiado nessas teses. Nós temos um pensamento econômico e tributário muito parecido, né? Quase igual. Então, o que acontece? O sistema tributário, ele é a peça central, vamos dizer assim, é um motor que, se ele não estiver bem, né, no ponto, ele trava o crescimento, e, ao travar o crescimento, ele mata as empresas, como o atual sistema tributário, que é considerado mais iníquo e injusto, né,
esse sistema tributário do mundo. Em 190 países do mundo, foi feito um levantamento pelo Banco Mundial, que é feito anualmente, é um relatório, chama Doing Business. Em 190 países avaliados por esse relatório, o Brasil ocupa as últimas posições, 100º, 84º pior sistema tributário do mundo. Ora, se nós, o Brasil, somos a 9ª, 8ª economia do mundo, como é que pode ter, né, os 6 piores, né, lugares do mundo de sistema tributário? E isso é grave, porque um sistema tributário como o nosso tem matado as empresas. Isso, a concorrência é tão desleal, tão injusta, tão desigual, que ela mata as empresas, consequentemente mata os empregos e, consequentemente, pela elevada carga tributária da folha e da desorganização econômica, mata os empregos e mata os salários também. Então, o salário líquido do trabalhador brasileiro que ele recebe é um dos menores do mundo. E também mata o poder de consumo, porque ele é muito concentrado na base do consumo. Em todo o tributo que você coloca na base do consumo de bens e serviços, vai para o preço e vai para o consumidor de baixa renda, porque ele gasta quase todo o seu salário, né, para a manutenção, sobrevivência da sua família. Bom, diante desta avaliação rápida que estou fazendo, detectamos que o sistema tributário, se não for organizado e harmonizado aos sistemas tributários da OCDE, médio mundial, o Brasil não vai destravar a economia. Uhum. Então, ele continuará tendo voo de galinha. 1%, 2%, 3% cai, né? Novamente. Então, quais são as bases tributárias universais conhecidas? Qualquer país do mundo, ao se organizar, né, organiza a sua economia, organiza o sistema tributário para prover de recurso o Estado, que é a União, Estados e municípios, a Previdência, né, um sistema previdenciário, que é aposentadoria e pensão, um sistema de saúde, que é um plano de saúde público, que no Brasil, né, nós temos 35 milhões de aposentados, 5 milhões de aposentados do setor público e 5 milhões de assistência social, né? Então, temos 45 milhões de pessoas já aposentadas em 212 milhões de brasileiros, sendo que a população economicamente ativa não chega a 150 milhões de pessoas. Então, é grave, né? Isso já temos um peso muito grande. Bom, educação, saúde, assistência social, segurança pública, né, defesa nacional, judiciário, legislativo, infraestrutura, são todas necessidades para prover qualquer nação do mundo. Então, o sistema tributário tem 3 bases onde você pode tirar o imposto. Só tem essas 3 bases, que é a propriedade, que é o patrimônio das pessoas, onde você tem 5 tributos. O IPTU municipal, o IPVA, que é misto Estado e município, o imposto de transmissão causa-mortes, né, entre heranças e transição de doações, imposto de transmissão intervivos e o imposto territorial rural. São 5 tributos de baixíssimo poder arrecadatório. Numa arrecadação de 100% no Brasil, o Brasil ocupa 4,4% de 100, com esses 5 tributos. A média mundial é 5,5%. Nos Estados Unidos, que é um parâmetro que eu uso, é 11%. Então, os Estados Unidos tributa bastante a renda, a Inglaterra. Os países anglo-saxônicos e nórdicos tributam muito. O Canadá também tributa, a Coreia. Mas a média mundial é 5,5%. A segunda base são as rendas e proventos de qualquer natureza, onde tem os salários, juros, aluguéis, né, os dividendos, todos os royalties que você ganha, pessoa física, e os lucros das pessoas jurídicas. Essa base renda, no Brasil, 21% vem dessa base da renda. Na OCDE, a média da OCDE, que são os países mais desenvolvidos, é 34%. Nos Estados Unidos, é 49%. Ele é 133% maior o imposto de renda americano do que no Brasil. Em contrapartida, a terceira base tributária, que é do consumo de bens e serviços. O IBGE estima
que no Brasil tenha 1 milhão de itens de bens e serviços. Tudo que tem no supermercado, numa farmácia, serviço médico, odontológico, o encanador, o pedreiro, tudo isso é serviço, né? Então, 1 milhão de itens tributáveis. No Brasil, esta carga tributária é 54,4%. Aí está incluído também o Fundo de Garantia, que é uma base, né? Mas eu incluo ele na minha conta no Data Hall aqui. A média da OCDE é 32%. 32%. Então, nós temos aí uma diferença de 23% maior do que a média da OCDE. E, pasme, os Estados Unidos da América do Norte, só 17% da arrecadação americana vem desta base de consumo. Ora, quanto menos você tributar a base de consumo, menor será o preço das mercadorias, dos bens e serviços para o consumo das massas. Por isso que os Estados Unidos é a meca do consumo. Miami, Nova York, os bens que você compra lá, telefone, gasolina, tudo é muito mais barato, mas, em contrapartida, eles enfiam a faca no imposto de renda, pessoa física e jurídica. Lá tem imposto de renda municipal, estadual e o imposto de renda federal, só para mostrar a diferença. E aí você tem a contribuição previdenciária, empregado-empregador, né, que oscila entre 20 e pouco, aí o Brasil está mais ou menos na média internacional, ok? Então, 3 bases: propriedade, renda e consumo. Mas sistema financeiro, dinheiro é base tributária? Não é. O dinheiro depositado nos bancos, que você saca e deposita, é um meio, né? É a moeda, que é uma instituição do país. Ela não é base tributária. Por isso que há muito engano aí de discussão. Então, se você quer consertar o sistema brasileiro, você tem que adotar um modelo harmônico, né, com um modelo vencedor no mundo. Qual o modelo recorrente no mundo? Em 170 países. É o modelo da OCDE, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, que é baseado um imposto de renda. O Brasil tem 2 tributos. Tem uma contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda. Nossa proposta é eliminar a CSL e ficar só com o imposto de renda. Na base patrimônio, fazer adequações para melhorar um pouco, né? Porque é muito desigual. Você paga o IPVA no Estado 4, ou T3, ou T2. Então, nós estamos criando regras na Constituição, porque a reforma que eu estou falando no primeiro momento é a reforma constitucional. É a organização do sistema tributário, né? Eu vou dizer assim, a arquitetura do sistema tributário dentro do texto constitucional. Depois vem as leis complementares e ordinárias e regulamentos, ok? Então, a base da renda, nós vamos eliminar a CSL e criar comandos para diminuir a tributação do consumo, passando para a renda, proibindo qualquer aumento de tributos daqui para frente e obrigando com que o governo aumente gradativamente ao longo dos próximos 15, 20 anos a transferência da carga tributária do consumo para a renda. Tributar diretamente, aumentar a progressividade, diminuir a regressividade. O Brasil tem um estudo do IPEA, que foi feito em cima de outro estudo da FIP de São Paulo, que a carga tributária dos mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, chega a 53,9% de carga tributária direta e indireta. E os que ganham acima de 30 salários, de 30 mil reais, apenas 29%. Só aí, né, a carga tributária dos mais pobres é 25% real. Quer dizer, a cada R$1.000, ela tributa R$250 a mais a essa pessoa. Então, porque, como a carga tributária está no consumo, as famílias que ganham mais gastam pouco na manutenção da casa. Não gastam mais que 20% do que uma pessoa de 30 mil, ela não gasta mais que 6, 7 mil reais da casa. Uma pessoa de 2 mil reais gasta 80%, 90% do que ganha na manutenção da sua casa. Aí vai a questão da tributação do consumo. É a base de consumo onde está a maior confusão. Pelo que você viu,
tem 54,4% da arrecadação nacional nesta base do consumo. Aí, o legislador de 1965, que criou com a emenda constitucional 18, o atual modelo tributário, enquanto a Europa toda adotou um imposto único nacional destino, chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, ou adicionado, ou acrescentado, que é a mesma coisa, que esse é o imposto que se cobra em cada etapa. O que você cobrou na primeira etapa da cadeia produtiva, na segunda você deduz a primeira e só paga a segunda até chegar ao consumidor final, que é onde é embutido todo o imposto, né? Então, esse modelo IVA, o ICMS é um tipo IVA, o PIS/COFINS é um tipo IVA, porque ele é de valor agregado, acrescentado ou adicionado, ok? Bom, vamos concluir essa fase aí. Essa base tributária, quando a Europa toda adotou um imposto IVA, que tem 170 países, o Brasil pegou a base tributária de bens e serviços e dividiu. Cometeu um erro lá atrás, há 50 e poucos anos atrás. Pegou os serviços, que era, na época, em 67, 65, era pequeno. Deu serviço para o município tributar com o ISS, que tributa com alíquota máxima de 5%. Sim. Pegou os bens, que era muito grande na época, e deu para o Estado e tributar com o ICMS, que tem alíquotas enormes, né? É 18, mas que não é 18, é 23, depois tem gasolina, tem todos esses itens têm tributação acima de 40%. Uhum. Bom, e deu para a União um pedaço da tributação de bens chamado IPI, Imposto Industrial, sobre a mesma base dos bens. E, ao longo dos anos, e principalmente depois da Constituição de 88, quando os municípios ganharam muito recurso na Constituinte de 88, esvaziando um pouco o caixa da União, a União foi à forra, criou o PIS, o COFINS, a CID, o IOF, né? Foi recuperar o que a Constituinte levou, né? E deu de quase 7-1. Porque a carga tributária na Constituinte de 88 era de 22,8%. Chegou a 35%. A média, 34%, 35%. De 22,8% até 35%, toda essa diferença está nas mãos da União. Uhum. Né? Toda essa diferença nas mãos da União. Por quê? A CSL, por exemplo, ele criou a CSL para não partilhar com estados e municípios. Né? O PIS, o COFINS, né? Não partilha com estados e municípios. Foi isso que ele fez, porque se ele acrescentasse imposto de renda e IPI, os estados e municípios têm 49% do imposto de renda hoje, que é constitucionalmente dos fundos de participação do estado e município, e 59% do IPI. Então, sim, ele não tinha mais interesse em melhorar a arrecadação do imposto de renda e nem do IPI, porque tudo que ele arrecadasse a mais, ele teria que dar mais da metade para os estados e municípios. E aí ele começou a criar, e aí criou o monstro, que nós chamamos de Frankenstein funcional, porque ele é todo remendado e funciona e mata as empresas, e o manicômio tributário, que um patrício teu do Rio Grande do Sul, né, aí do sul do Brasil, o advogado Becker cunhou, que é o manicômio tributário, famosa. Eu tornei ela mais famosa porque eu já fiz 276 palestras e mais de 700 reuniões técnicas e mais de 30 mil entrevistas como esta. Agora, o deputado, deixa eu tentar passar a régua, assim, de novo, eu vou dizer grosseiramente, porque eu sei que o assunto é bastante complexo. Aí vem a sua proposta e defendendo o IVA de novo, para que todos esses 5 tributos se unifiquem num só, é isso? Não, 9. 5 tributos é a proposta que está na Câmara do CECIP, lá do Baleia Rossi. Sim. O que nosso grupo observou? Que foi a proposta inicialmente na Câmara, a 293, que está lá aprovada pela Comissão Especial, que o próprio presidente da Comissão Mista da Câmara
né, o Hildo Rocha se tornou o presidente da comissão da PEC 45 quando eu saí da Câmara. Como a Câmara, o ano passado, decidiu adotar a 45 que estava pensada na minha, o Senado abriu as portas para mim. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, subscreveu a minha proposta com o número de 110 em 2019 e mais 65 senadores e senadoras foram signatários, 66, 80% do Senado. Então, ela tramita no Senado e na Câmara tramita a PEC 45, que é uma costela da 110. Ela tem o mesmo princípio, ela adota o IVA, como nós adotamos o IVA, né? E aí a nossa foi passando por adaptações, um pouquinho maior na Câmara, depois maior ainda no Senado. Sim. Então, a nossa PEC 110, ela pretende extinguir 9 tributos que eu considero da base de consumo. Inclusive os estaduais e municipais? Isso. Na outra também. Só que a minha vai além, para não deixar nenhum tributo nas mãos da União. Porque se você deixar, ele vira um monstro de tributo, né? Mas aí, como é um tributo só, e o senhor, a ideia é não deixar na mão da União, quem recolhe este único tributo? Já chego lá. Pois não. Então, essa proposta, ela tem 3 pilares. Primeira, simplificar, eliminar o maior número de tributos da base renda e da base consumo. Então, na base renda, eliminaremos a CSL, fica um só tributo na base renda, e na base consumo, o ISS municipal, ICMS estadual e os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP serão eliminados. Ficar um IVA, o Imposto de Valor Agregado, que vai se chamar IBS, Imposto de Bens, sobre Bens e Serviços. Aí tem um nomão científico lá, que está no texto. Então, ele é um Imposto de Bens e Serviços, que é a nova nomenclatura internacional adotado para o IVA, ok? Certo. Bom, simplifica. Vira um imposto único só para a base do consumo, para a base renda. Como eu disse, a base renda tem um comando constitucional que o senador Roberto Rocha, que é o relator do Senado, ele é o líder do PSDB no Senado, colocamos lá, né, para aumentar a tributação gradativa do imposto de renda na lei complementar, não é no Congresso Constitucional, e diminuir a tributação do consumo, que essa é uma perversidade. Bom, na base consumo entra o IVA barra IBS, que é a mesma coisa, Sim. IBS, único. Da seguinte forma, a União, quando fizemos todas as contas, na memória de cálculo feita pela consultoria da Câmara, 35% da soma desses 9 tributos pertence à União. E 65% aos estados e municípios, ok? Certo. Então, para não dar briga, os governadores tinham pedido que cada um cuidasse da sua parte. E a Receita Federal também, através do ex-secretário Marcos Cinta, do Paulo Guedes, que ele tivesse um IVA deles e os estados e municípios o outro. Então, criamos um IVA dual, que é o mesmo IVA. Na hora de arrecadar, né, o fisco estadual municipal administra 65% através de um comitê gestor de estados e municípios. E a União com a sua Receita Federal. Então, preservamos as carreiras, todo o fisco brasileiro, município e estado da União, cada um nos seus respectivos lugares, um comitê gestor nacional, assim como eu fiz, né, no Super Simples, na lei do Super Simples, cada município, cada estado e a União tem os seus fiscos, permanece. Só que tem um birô lá em Brasília, que é o comitê gestor do Super Simples, que administra 6 milhões de microempresas e 8 milhões de MEIs. Então, só que esse comitê gestor ele é muito pequeno. Ele não tem mais que 20 funcionários. E ele que emana as diretivas, porque não haverá mais nenhum tipo de influência política, né, na gestão da tributação, arrecadação e fiscalização. Então, se os estados, município e União quiserem aumentar a alíquota, criar qualquer condição, tem que ser no Congresso Nacional,
pelas bancadas ou pelos partidos políticos ou por iniciativa das assembleias. Então, haverá uma legislação só nacional, eliminando o que acumulou desde a Constituinte de 88, 30 e poucos anos, 32 anos, 6 milhões de normas tributárias foram emitidas pela União, Estados e Municípios. O deputado, deixa eu ver se eu entendo então até aqui. O senhor quer dizer então que a partir da criação deste IVA, vamos chamar de IVA, né? A partir da criação deste IVA, os estados e municípios, por exemplo, e até a União, se quiserem mexer daqui para frente, eles terão que mexer, mas dentro desta fórmula geral, não se mexe no todo, se mexe lá por dentro. E ela não pode ser emendada, né? Aí acaba com a guerra fiscal entre os estados, zero, que dá prejuízo de 200 bilhões por ano. Uhum. Acaba com a guerra fiscal entre os municípios, que dá prejuízo de 50 bilhões por ano. Prejuízo que eu falo assim, as renúncias, né? Sim, renúncia fiscal, né? As renúncias. Aí você tem a elisão, a sonegação, o planejamento fiscal, né? E etc. Então, segundo ponto, então simplifica o sistema, um IVA só nacional, uma legislação nacional, acaba com todas as espécies de favorecimento. Uma empresa de Santa Catarina vai ter o mesmo tratamento da do Paraná, né? Se o Estado, o município e a União quiser dar benefício, tem que dar para todo o setor, né? Laticínio, eu não quero cobrar imposto de leite, então não cobro de ninguém, que é o que está na minha proposta. Comida, remédio, serão tributados com a menor alíquota, né? Porque o Brasil é o país que mais tributa comida e remédio no mundo. Dá 33%, 34% de alíquota. A média internacional é de 7%. Então, a nossa proposta quer que esses dois itens tenham 7% de carga tributária, realocando essa carga tributária no 1 milhão de itens. Agora, o deputado, me diga uma coisa, essa proposta, ela não só muda a guerra fiscal de lugar, ou seja, ela não tira a guerra fiscal dos estados e transfere para os municípios, né? Os municípios não vão ficar brigando? Não tem prerrogativa, mal. A nossa não tem prerrogativa. Quem tem prerrogativa de aumentar a alíquota estadual, municipal e federal, por lei local, é a 45. A 110, ela, nesse ponto, ela é tecnicamente correta. Ela adota o parâmetro da OCDE. Uma lei nacional. O sistema tributário não é um instrumento de política de atração de empresa. Sim. Então, esse é um grande equívoco que o Brasil continua cometendo. Você quer dar incentivo, dê no teu orçamento. Sim. Ou seja, eu quero que os computadores tenham alíquota baixa para todos os consumidores de computador do Brasil. Comida para todo mundo. Entendi. Rico, pobre, remediado, porque são todos nacionais. Entendo. A sua ideia é estabelecer... Para todo mundo. A sua ideia é estabelecer um modelo tributário de Estado, não de governo, né? Exatamente. Porque é muito sensível. Quando você dá privilégio para uma empresa e a outra do outro ramo. Você, Marcelo, está aí em Santa Catarina, em Floripa, há 30 anos com a tua família com uma fábrica de bolacha. Aí chega o bacana do Raul, o Pedro, o Paulo, chega no município, ganha o terreno. Isenção de impostos municipais, vai no Estado, pega uma redução de imposto do ICMS, vai no BNDES, financia subsidiado a tua indústria. A minha indústria novinha, financiada com subsídio, com incentivo fiscal, vai quebrar a tua da tua família. Claro. Isso não é capitalismo. Isso é um capitalismo predatório, destrutivo, destrói, né, as empresas. Por outro lado, destrói a concorrência. Formação de preço relativo, porque o sistema de imposto, a carga tributária brasileira é tão alta, não é a arrecadada, que é 33, 35. Em cima dessa carga tributária arrecadada, você tem mais 10, 12% do PIB de carga tributária não arrecadada, que é a famosa carga tributária bruta. Ela chega até 46, 47% do PIB.
por isso que ela mata as empresas e os empregos. Ela interfere na formação de preço relativo da economia brasileira. Ela é tão alta que ela é maior que a matéria-prima, ela é maior que o custo da mão de obra, ela é maior do que, né, os outros insumos, né, e 10, 20 vezes maior que o lucro da empresa. Agora, o deputado, me diga uma coisa, eu vou lhe fazer a mesma provocação que eu fiz dia desses numa entrevista que fiz aqui com o ex-governador gaúcho, Germano Rigoto. Ele citou muitas vezes o sistema tributário americano e até os europeus, muitos deles. E eu lhe faço a seguinte provocação, a mesma. Nós sabemos que hoje a economia americana vai de mal a pior. Aliás, nunca esteve tão mal como estará daqui a meses, e neste momento também está muito ruim. Eles enfrentam todo tipo de dificuldade. E o senhor citou aqui como um exemplo o sistema tributário americano e europeu. Aí eu lhe pergunto o seguinte, mesmo com este sistema teoricamente bom que o senhor está colocando, chega a ser modelo, isso não foi suficiente para manter a economia americana de uma forma correta, né? Aí eu lhe pergunto então, qual é o grau de participação, de importância que tem uma boa tributação de um país, já que lá nos Estados Unidos e também nos maiores países da Europa, que também não crescerão, terão PIBs negativos, a gente sabe disso. Qual é a importância que tem o sistema tributário fiscal nas economias, nas macroeconomias dos países, já que eles não vão bem, mesmo tendo esses sistemas que são exemplares? Nos meus estudos desses anos todos, constatei que o sistema tributário americano não é o que nós estamos propondo, porque não dá para fazer o modelo do sales tax, porque eles não têm IVA lá, né? É o único país grande no mundo, desenvolvido, que não tem IVA. Ele tem um imposto de consumo só, que é um monofásico, né? O que é o monofásico? O ISS é uma cobrança só. Nós chamamos de monocobrança, né? Uma fase só. Então, o modelo americano é assentado no imposto de renda. Então, ganha mais, paga mais. Ganha menos, paga menos e tributa pouco o consumo, né, de bens e serviços. Então, esse modelo e a carga tributária americana, sendo baixa no consumo, não afeta as empresas, não afeta a concorrência. A Europa tem uma carga tributária no consumo bem maior que os Estados Unidos, o dobro. Nos Estados Unidos, 17, na Europa é 34. E no Brasil, 54. O Brasil é o triplo da carga tributária. A Europa, Japão, Canadá e Estados Unidos. Qual desses países, e Brasil, vai sair primeiro da crise? Estados Unidos. Porque o sistema tributário mais simples, mais objetivo, vai permitir que o espírito empreendedor do povo americano e a massa de consumo não seja afetada. Então, em todas as crises que eu estudei, na última do subprime, eles que criaram a crise subprime com a questão do programa habitacional americano e criou uma das maiores crises econômicas do mundo. Eles saíram da crise e o mundo demorou mais para sair. Então, o modelo tributário americano permite que a crise demore para acontecer e a primeira a sair. No modelo europeu, ela é mais lenta, por isso que as economias europeias hoje não são tão dinâmicas como a economia americana e nem como a economia do Sudeste Asiático, porque a carga tributária na base de consumo prejudica muito. E no Brasil, o pior dos mundos. Nós estamos arrastando desde a crise do subprime. A nossa última crise econômica, nesses 40 anos, tivemos 3 grandes crises. A do Figueiredo, que o PIB recuou 8,5%, a do Collor, que o PIB recuou 7,7%, e da Dilma, do Lula, que o PIB recuou 8,2%. Só que de 2014 a 2016, que recuou 8,2%, não parou. O ano de 17 cresceu 1, 18, 1 e 19, 1%, e esse ano vai dar menos 6%. Então, nós estamos no meio da crise e veio um tsunami de crise mundial maior. O que vai acontecer?
Em função do nosso sistema tributário, se não consertar agora, no segundo semestre, o Brasil vai demorar 3, 4 vezes mais tempo para recuperar a economia que os Estados Unidos. Mesmo assim, não irá crescer mais do que 1, 2% ao ano. Então, você vê que o PIB brasileiro de 2020 ele vai ser 10% menor do que o PIB de 2013, porque nós estamos com ele, já estávamos com 4 e pouco, quase 5 negativo, mais 5, 6, vai dar 10, 11% negativo. Ou seja, nós caminhamos nesses últimos 6, 7 anos, o país aumentou a população 1,5 milhão, 1,8 milhão pessoas ao ano, só que a nossa economia está 10% menor. Então, eu respondo assim, não dá para adotar o modelo americano, porque na base de consumo brasileira não dá para a noite e para o dia transferir essa carga tributária para a renda. É um processo que leva 1 década, 2. Então, se fosse possível, adotaria um modelo igual ao americano na cobrança do consumo e da renda. Então, para ter o modelo americano, teria que aumentar o imposto de renda brasileiro em 133%, ou seja, meu imposto de renda, o seu, e dos ricos que pagam pouco, talvez em 200%, 300%. Entendeu? Bom, voltando, o segundo pilar da nossa reforma, primeiro é a simplificação radical, segundo é a tecnologia 5.0. Onde eu fui buscar a tecnologia? Conheci há 4 anos e meio atrás, através do Paulo Bauer, do Espírito Amin, do Jorginho Melo, de muitos amigos, o empresário de Joinville, Miguel Aburrabi. O doutor Miguel, que é um empresário muito bem-sucedido, era dono da Datasul, se associou com a TOTUS, depois criou uma outra empresa chamada Neogrid, que presta serviço para as indústrias atacadistas e mercadistas do Brasil no fluxo de mercadoria que cada uma dessas empresas precisa, ele controla para eles e vende esse serviço. O que ele bolou, como é um grande brasileiro? Que o modelo de cobrança não precisava mais ser no modelo declaratório. O que é o modelo declaratório? Hoje, uma empresa, para fazer o pagamento do imposto no mês seguinte, ela junta todas as notas fiscais de tudo que ela comprou de entrada, né, e gastou tudo de insumos, que ela comprou de matéria-prima, agrega a mão de obra, né, e tudo que ela vendeu. Da diferença da entrada e da saída, vem a base para ele pagar o imposto. E aí ele cria, né, faz a DARF, o contador, o advogado, todo mundo, quanto que ele vai pagar no mês seguinte. Se ele tem dinheiro, ele paga, se ele não tem, ele fica devendo. Aí um usa crédito bom, outro não usa, vira aquela confusão, porque o crédito é escritural, não é um crédito financeiro. O que o Miguel Aburrabi bolou? Ele falou, olha, não precisa controlar a mercadoria, deixa cada um andar com a mercadoria na estrada, trazer da zona rural, de qualquer lugar do mundo, nós vamos acompanhar o fluxo financeiro das empresas. Sim. Só vamos cobrar imposto na hora que o dinheiro entra na empresa, no ato de transação de compra e venda. Então, ele bolou esse modelo já até uns 12 anos. Você entra no site aí, pesquisa miguelaburrabi.com.br, você acha o plano de cobrança eletrônico dele, que é nós estamos chamando de cobrança 5.0. Essa vai ser, assim, uma revolução no combate à sonegação, a toda essa forma de planejamento fiscal. Esse é o segundo coração. E o terceiro, que eu já falei um pouco, é o terceiro pilar, fraterno e solidário. Como a carga tributária dos pobres é muito grande, nós queremos reduzir inicialmente a metade dessa carga dos pobres e, no futuro, reduzir até para 1/3, 2/3 eliminar de carga dele, realocando essa carga para as famílias de maior renda e os grandes ricos desse país. Então, é a parte fraterna. Com isso, eu começo que comida, remédio, água, esgoto, educação e saúde, que são essenciais à vida humana, a exemplo dos demais países do mundo, terão carga tributária menor, realocando essa carga tributária num 1 milhão de itens e na base renda. Bom, aí nós teremos também uma regra de ouro para a sociedade, não aumentar carga tributária para o cidadão. Então, segunda regra, para os estados e municípios, não ter perda para a União, estados e municípios.
É dura. Por isso que eu chamo de reengenharia tributária e tecnológica a nossa proposta. Então, tem toda uma ciência e uma reengenharia tributária, financeira, tecnológica e política para não haver essas perdas. Pelo contrário, só haverá ganhos. Então, diante dessas regras, desses pilares, nós queremos a simplificação radical, a tecnologia 5.0, a justiça fiscal, que eu chamo de fraterna e solidária. Então, a adoção do IBS modelo clássico europeu, tecnologia 5.0, como disse. Micro e pequena empresa continuará tendo diferença, continuará tendo incentivo fiscal diferenciado, sim. Né? Por quê? Porque ele é importantíssimo. Né? Alíquotas, 4 ou 5 alíquotas, ao invés de 400, 500 alíquotas que tem hoje, e não uma alíquota só, como a PEC 45 propõe. Tá? Então, esses itens... um outro programa social que vem lá do Rio Grande do Sul, a proposta é do Giovanni, um auditor do Rio Grande do Sul, devolução do imposto no modelo da nota fiscal eletrônica que cada estado tem. Paraná tem a nota Paraná, São Paulo a nota paulista, Rio Grande do Sul a nota gaúcha, Santa Catarina, não sei como é que chama a nota fiscal de vocês. Outro ponto importante, fortalecer o município. Nós vamos passar 100% do IPVA para o município, 100% do imposto de transmissão. Agora, o deputado, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Em todos os discursos que se vê sobre tributarismo e sobre questões fiscais deste país, em época de eleição, fora dela, nas discussões de Congresso, sempre se fala da não tributação de grandes patrimônios, nas heranças, nas grandes fortunas que nós temos neste país. Nós estamos sempre diante de elites, né? Aliás, os estudiosos dizem que nós não temos elites, né? De tantas que temos, de tantas grandes fortunas que temos. Na verdade, ela não se constitui uma elite. Mas, enfim, são patrimônios intocáveis. Isso sem falar nos banqueiros, né? Que são uma categoria mais do que intocável neste país. Onde é que na reforma tributária do senhor está exatamente a tributação sobre as grandes fortunas, que são, vamos dizer, o ponto número 1 do problema de distribuição de renda e de patrimônio neste país? Neste país e em outros tantos também, né? Veja, nós vamos adotar o modelo clássico internacional dos melhores modelos tributários do mundo que fizeram essas nações, esses países, os mais ricos e prósperos do mundo. É isso que nós estamos propondo. Poucas nações, muito poucas, cobram imposto de grande fortuna, porque ele já é tributado pelo IPTU, pelo IPVA, pelo ITR, pelo imposto de transmissão por causa da morte, herança e doação, né, e pela tributação intervivos. Há um conceito mundial de que você não tributa estoque. Você começa a tributar muito estoque, que é o patrimônio acumulado, não tem liquidez. Se ele não tem liquidez, você vai tomando esse patrimônio da pessoa. Então, os anos passam rápido. Você vê o IPTU é 1% do valor do imóvel. Se você, um terreno vazio, lembra da história das alíquotas, que é 8% de alíquota? Pois é, mas deputado, se ele não tem liquidez, isto não é um mau sinal para a economia? De que ele não constitui um elemento produtivo para o país? Mas então, eu preciso obter uma arrecadação de 34%, 35% num PIB 100. Ok? Então, o que eu vou eliminar? Eu vou eliminar de cara 7, 8% do PIB, que são tributações que são feitas e não são arrecadadas. Eu vou eliminar a sonegação, pelo menos metade da sonegação, que custa 500 bilhões de impostos por ano que não são arrecadados, e um PIB de 1,5 trilhão. Então, o que a gente fizer no modelo de cobrança simplificado, eletrônico, do modelo que nós estamos proposto,
já de cara elimina 50% da sonegação. O que tem acumulado de imposto que as pessoas declaram que vão pagar e não pagam, na União, Estados e Municípios, chega a 3 trilhões de reais. 43% do PIB brasileiro tem de estoque de recebíveis pela União, Estados e Municípios. Isso zera. O modelo de cobrança Abu Dhabi, com a simplificação, nunca mais a empresa vai ficar devendo, porque não será ela que vai pagar o imposto, mas sim quem compra. E será cobrado no ato da transação, na mesma hora que eu comprei, passei o meu cartão no supermercado, o dinheiro do imposto já vai para a União, Estados e Municípios. Então, outro ponto a destacar, que a melhoria que estamos fazendo na base patrimônio contentou as esquerdas e a social-democracia brasileira, que tem o mesmo pensamento teu. Então, são os sociais-democratas e a parte da esquerda que querem uma tributação maior no patrimônio e nos bancos. Então, a nossa proposta contempla muito bem. Então, em discussão, dividendos, né, que não são tributados no Brasil, em discussão, né, que vai ser regulamentado pela lei complementar. Mas poderia ter sido feito desde hoje, desde já. O sistema financeiro brasileiro vai ser tributado igualmente é tributado na média dos países da OCDE. Justo tributar o que eles ganham, o lucro deles, tributar, né, os serviços que eles prestam com alíquotas iguais às dos bens. Porque hoje a tributação é desigual. Ok? Então, nós temos, assim, discutimos amplamente tudo isso. O nosso modelo é reconhecido como justo, fraterno e solidário, porque vai tributar mais os mais ricos e bem menos os mais pobres. Então, nesse modelo, Marcelo, nós vamos diminuir a carga tributária das famílias mais pobres de 54% para 18%. E a dos ricos de 29%, ela vai para 40%. Isso ao longo dos anos. Não é à vista, né? Como é que diz o Afif, fala que o Samuel Klein das Casas Bahia diz que à vista não vende nada, mas a prazo vende tudo. Então, para tributar rendas e patrimônio, gradativamente você vai aumentando. Se você fizer da noite para o dia, espanta, como a França fez. Quis tributar, os grandes empresários, os grandes capitalistas se mandaram da França. Né? É exatamente esta questão aí que eu quero encaminhar o encerramento dessa entrevista, o deputado. Esta questão vamos dizer assim, das condições políticas, não vou nem falar das econômicas, porque aí a gente enlouquece, mas as condições políticas para que esta reforma seja aprovada, esta que está aí, que é a base dela, a sua proposta. Eu tenho entrevistado muito aqui também o professor Fábio Pugliese, que é um defensor da sua proposta. Eu sei que é um amigo seu também. Sim. Amigo de Face, né? De debate. Exato. E o professor também tem feito esta defesa, né? Mas aí eu lhe pergunto, as bases políticas estão prontas? O governador Gaúcho me disse dia desses, falta coragem. Já podiam ter votado isso antes. O professor Pugliese, inclusive, já me disse aqui algumas vezes que a reforma tributária devia ser a primeira das reformas, antes da previdenciária, né? Acabou se fazendo a previdenciária, que talvez politicamente fosse mais difícil do que a tributária. Eu queria que o senhor fizesse, para finalizar, uma análise sobre isso. Estamos prontos? Quais são as bases políticas, a correlação de forças, para que isso seja aprovado finalmente? Bom, realmente o Pugliese tem acompanhado, nós temos ajudado, ele tem escrito artigos, debates, participação ativa, muito bom. Parabéns, agradeço. Então, Santa Catarina tem dado assim contribuições maravilhosas, como você disse, o Germano Rigoto e tantos outros amigos que nós temos aí, né, que têm defendido. Então, eu vejo assim, o congressista, o deputado e senador brasileiro que votou a Previdência, uma reforma dura, difícil, que atinge a família de todo deputado e todo senador,
ele votou majoritariamente. Então, deu mais de 2/3, né, de votos. A tributária, que ela é a peça angular, ela, do ponto de vista político, na minha avaliação de 28 anos de deputado, que eu estive lá, não haverá dificuldade, desde que os líderes, né, presidente da Câmara, do Senado, o ministro Guedes, que é em nome do Bolsonaro, e os líderes, e a comissão especial de 25 deputados, 25 senadores, relatado pelo líder Aguinaldo Ribeiro e presidido pelo Roberto Rocha, né, ou façam, né, um entendimento nacional unindo a proposta 110 e a 45 no que há de melhor e outras contribuições que vier e fechar o texto. Quais são os ganhos que a 110 tem sobre todas as demais propostas? Primeiro, os incentivos fiscais representam 500 bilhões por ano de renúncia. 500, 7% do PIB. De cara, a nossa proposta elimina 60%. Sai do preço 300 bilhões. Segundo, a sonegação, que chega a quase meio trilhão também por ano. De cara, elimina 50%. Isso é um ganho adicional de receita e de formalização. Com isso vem atrás a formalização de emprego, da economia. Dá para formalizar, crescer o PIB só nisso 10% e uma arrecadação de 250 bilhões adicionais. Terceiro, a dívida ativa, ela acumula de 100 a 150 bilhões por ano de dívida ativa, entre o saldo que você paga e o que você deixa de declarar, de pagar. Isso vai zera. Isso vai dar um ganho de uns 100 bilhões por ano, que desaparece a necessidade de arrecadar esse valor do preço, desaparece do tributo. Já são 400 bilhões. O contencioso na Justiça da União, Estado e Município, você é de um TJ, sabe disso, chega a 5 trilhões. O PIB é de 7 trilhões e 200. O contencioso, tanto do setor público quanto das empresas e pessoa física e vice-versa. Isso dá mais de 2/3 do PIB brasileiro. Isso zera. Por que zera? Não o contencioso. Quando a pessoa e a empresa for à justiça, o imposto está pago. Porque o modelo não está ligado ao contencioso. A cobrança vai acontecer porque o consumidor é que vai pagar o imposto, entendeu? Não é mais um ato declaratório. Aí mais uns 100 bilhões de ganhos por ano, que desaparece do preço. Já falamos, chegamos em 500. A burocracia, com a adoção da metodologia da fórmula Abu-Dhabi, custa 72 bilhões por ano o custo da burocracia para pagar impostos e receber. Nós vamos reduzir isso, mais de 50 bilhões desaparece de dentro da empresa, dos preços, melhora a empresa, melhora o lucro da empresa, melhora os salários, né? E a corrupção elimina 90% da corrupção, porque o imposto não ficará mais na mão dentro da empresa. Então, o fiscal não vai precisar mais entrar na empresa, ele vai fiscalizar a empresa à distância. E, claro, a sonegação física explícita, o descaminho e etc. Então, só aí nós chegamos a mais de 7% do PIB de ganhos, que desaparece dos preços relativos da economia. Com isso, os preços serão menores, a arrecadação será muito melhor, o setor exportador exportou, recebe na hora, você comprou uma máquina, equipamento do ativo fixo da sua empresa, devolve na hora. Então, o sistema será todo controlado. Você viu agora, pagamos 69 milhões de pessoas, R$600, já a segunda vez está pagando a terceira. Ora, se os mais pobres, 69 milhões de pessoas, têm CPF, esse modelo de nota eletrônica vai poder funcionar, que todo mundo tira a sua nota eletrônica, a nota eletrônica gera o boleto e o boleto é o pagamento instantâneo. Então, e ele vai ser beneficiado de devolução de imposto, esse cidadão de baixa renda, média renda. Então, os ganhos são muitos. A política, empresários, trabalhadores, fiscais da União, Estado, município, estão todos favoráveis. Os setores de esquerda estão favoráveis, setores do centro e da direita estão favoráveis. Então, as grandes entidades patronais, profissionais liberais, estão a favor, com pequenos ajustes. O setor de serviços, que ainda tem medo, ele tem medo da 45, da 110, ele não tem medo.
porque nós criamos mecanismos, né, de adequação à questão do serviço, que paga bem menos impostos do que os bens. A alíquota de bens média no Brasil, segundo o Ciesp e Fiesp São Paulo, é 55% da alíquota. A alíquota de serviço, ela dá no máximo 15%, 18%. No máximo chega a 20%. Então, nós vamos dar uma pequena adequada nisso para que façamos uma bela transição, porque o último conceito, o imposto é pago por quem? Quem paga imposto em qualquer país do mundo? Quem consome. Você pode tributar o que você quiser a empresa de bens e serviço, que ela vai para o preço. Mesmo o imposto de renda da empresa, que ela paga, ela retorna para o preço da mercadoria, do bem e serviço que ela produz e oferece e vende. Então, mas qual o consumidor que fica? É o consumidor onde ele mora, no seu município, no seu estado e no país. Por isso que as nações, nenhuma exporta imposto, nenhuma importa imposto. O imposto é uma imposição local de cada país, de cada estado, de cada município. Então, nós contemplamos um sistema para ajudar a União, os estados e municípios, as empresas se tornarem competitivas nacionais entre elas e com o mundo inteiro, e para gerar emprego e renda e criar uma condição favorável a que o Estado brasileiro seja mais leve, muito mais leve, no bolso do consumidor. E aumentar o poder aquisitivo e criar um círculo virtuoso de crescimento econômico de 6, 7% ao ano, o dobro da média mundial e 6, 7 vezes maior do que tem sido feito nos últimos 10 anos, que é de 1% ao ano. Então, eu falo assim, precisa de foco, força e fé em Deus, que vai dar tudo certo, e eu tenho muita fé. Essa pandemia é uma provação para a humanidade. O Brasil vai sair por cima, né? Porque o Brasil é um país de alta espiritualidade, é um país muito fraterno, muito solidário, e acredito que as nações do mundo também vão se tornar mais solidária e mais fraterna, e o Brasil também. Eu acredito sem radicalismo. Os radicalismos só nos levam para o abismo. É verdade. É a ponderação, né, que nós precisamos. Então tá certo. Bom, deputado, eu quero lhe agradecer muito a sua atenção conosco e nós vamos continuar essa conversa aqui, porque ela é profunda, ela é complexa. E há um longo caminho, né, até a votação desta sua proposta misturada com outras tantas, né? Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui. Vamos lhe incomodar. Eu que agradeço a todos que colaboraram e têm colaborado com essa proposta no Brasil inteiro. Desde os consultores da Câmara, do Senado, o SEBRAE, o CNDL, as cooperativas, o agronegócio, né, os varejistas, né, os atacadistas. Então, todos estão colaborando para que o Brasil tenha o melhor sistema tributário do mundo, se Deus quiser. Um abraço fraterno, Marcelo, né? Paz e bem para todos vocês. Tá certo, muito obrigado. Está aí. O deputado Luiz Carlos Rauli, ex-deputado. Rauli, né? Rauli. Nós temos uma designação aqui em Florianópolis, especialmente na ilha aqui, deputado. Nós chamamos os Raulis, são os manezinhos estrangeiros, né? São os chamados Raulis. O Esperidião me joga isso na cara. O senhor conhece bem essa história, né? Há 20, 30 anos que ele vive com essa acusação. O senhor conhece bem isso, então. Mas a designação certa é Rauli? Rauli. Ah, é Rauli? Então é como nós mesmos aqui. Meu sobrenome é Rauli e é havaiana, né? Essa expressão que vem do surfista que invade. Isso, exato. Né? O senador Esperidião deve lhe tirar um... Nossa, ele... Tá certo. Tá bom. É uma brincadeira saudável. É verdade, Isso é dito aqui, inclusive, de forma muito carinhosa até, né? Tá bom, então. Muito obrigado ao senhor. Fica com Deus. Um abraço. Foi o deputado Rauli, então, conosco aqui na RDA Brasil, falando desta questão tão profunda e tão importante, que é a reforma tributária, a reforma fiscal, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Até a próxima.